Então, olha, para fazer um bolso embutido com zíper, eu cortei dois retângulos de 22 de altura por 25. Essa é uma medida que eu adotei como padrão para bolso embutido, mas, obviamente, dependendo do tamanho da bolsa, a gente tem que diminuir ou aumentar. Mas é uma medida boa para trabalhar, tá? Então, olha só, em um deles, no avesso do tecido, que é o direito, no avesso do tecido eu vou fazer a seguinte marcação aqui. 2 centímetros da parte de cima, vou fazer um traço. Depois eu vou dar mais 1 centímetro de distância, vou desenhar mais um traço. Daqui das laterais, olha, 2 centímetros e 2 centímetros. Então eu formei um retângulo, que é justamente em cima desse retângulo que eu vou passar a costura. Então olha só, aqui eu tenho o forro da minha bolsa. No caso aqui, gente, eu sempre vou posicionar direito com direito, tá? E centralizar, alinhar ao meio, tá? Do bolso com o forro da bolsa. No meu caso aqui, ó, eu vou encostar esse bolso bem aqui em cima, porque essa bolsa vai ter um revel depois, tá? Então, agora a gente vai passar a costura, olha, fechando todo esse retângulo aqui. Depois de feita a costura, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou dobrar ao meio e eu vou dar um pique aqui, ó, bem no centro das duas costuras que eu fiz, no centro do retângulo. Aí a gente abre. Então, é para cortar as duas camadas de tecido, tá, gente? Para fazer um furinho mesmo. Ó, eu venho com o corte até chegar mais ou menos meio centímetro de chegar, né, perto aqui do final. Aí eu vou dar um picote em V, ó. Aqui. E aqui, ó. Então vai ficar assim. Procurem chegar o mais perto possível da costura, porque na hora de desvirar, senão fica enrugadinho aqui. E aí do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Chegando o mais pertinho possível da costura. Agora a gente vai jogar esse bolsinho, ele vai passar por essa abertura que a gente fez. Então, vou jogar todo ele aqui por dentro. Ele vai ficar todo virado desse lado aqui do avesso. E aí, ó, a gente vai dar uma passadinha com o ferro para vincar bem e deixar bem certinho o formato desse retângulo que a gente costurou. Olha, desvirei o bolsinho, tá? Então ele fica bem certinho. Agora a gente vai posicionar o zíper aqui atrás. Lembrando, gente, que essa é uma bolsa de tamanho médio. Se fosse uma bolsa maior, a gente não ia posicionar o bolso bem na beiradinha. A gente ia descer ele um pouco, tá? Uns 5 centímetros, tudo depende do tamanho da bolsa. Então eu vou posicionar o meu zíper aqui atrás, vou alfinetar. Eu gosto de colocar o cursor depois. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, pertinho do meu tecido, vou fechar esse cantinho e vou voltar. E vou deixar essa partezinha aqui aberta para poder colocar o cursor depois. Olha, costurado o zíper. Então, gente, sempre tem que deixar sobra, tá? Pra gente poder colocar o cursor. Então agora, olha, eu vou abrir o meu zíper. Eu vou cortar o dentinho do zíper. Eu acho mais fácil fazendo assim, então tô dando as dicas conforme o que eu acho que fica mais fácil, olha. Sempre o lado redondinho do cursor que vai entrar. Então, vou posicionar aqui primeiro, ó, o lado maior. E em seguida esse outro aqui, ó. Se ele entrou, se ele encaixou direitinho, o cursor vai entrar fácil, ó. Aí eu empurro ele até ele passar pelo buraquinho. Não pode ser um cursor muito grande, senão ele não passa. Certo? Agora eu vou fechar essa costurinha aqui, ó. Essa costura vocês reforçam bem, tá? Que é para o cursor não escapar depois. Então agora, para finalizar, a gente vai fechar o nosso bolso, tá? Vou posicionar aqui. Vou costurar a volta toda dele, ou quem preferir pode deixar o fundo do bolso aberto para poder desvirar a peça depois, tá? Não vai ser o meu caso aqui, aqui eu vou fechar ele todo. Então, gente, para fechar o bolso, ó, vocês têm que
dobrar o tecido e costurar só o bolso, tá? Não pode costurar isso aqui no forro. Então agora a gente vai passar a costura na volta toda do nosso bolsinho, tá? Olha, então o bolsinho tá pronto. Olha que prático. E aqui eu cortei o excesso do zíper, certo?